corolário 6.6, ele decorre do teorema 6.5, ou seja, ele é uma consequência do fato de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, nós temos 4 resultados dentro do corolário 6.6. Então, primeiro, a soma das medidas dos ângulos agudos de um triângulo retângulo é 90 graus. Então, o triângulo retângulo tem 3 ângulos, um mede 90 graus. Então, aqui está dizendo que se a gente somar os outros dois, tem que dar 90 graus. Então, de fato, porque se nós somarmos esses 3, tem que dar 180. Então, nós temos 90 graus, que é este, mais os dois ângulos agudos. Isso é 180 graus. Ou seja, os ângulos agudos devem somar 90 graus para que essa igualdade seja verdadeira. O item B diz que cada ângulo de um triângulo equilátero mede 60 graus. Então, um triângulo equilátero, ele tem todos os seus lados com a mesma medida e todos os seus ângulos com a mesma medida. Então, a gente sabe que a soma desses 3 ângulos tem que ser 180 graus. Então, basta que a gente divida 180 por 3. E assim a gente tem 60, 60 e 60. O item C diz que a medida de um ângulo externo de um triângulo é igual à soma das medidas dos ângulos internos que não lhe são adjacentes. Então, aqui ficou um pouco cortado, né? Mas, olhando aqui para o desenho, a gente tem o seguinte. Este triângulo, chamado de ABC, a gente vai pegar aqui o ângulo externo com vértice em B, ele é adjacente a este ângulo interno aqui. Quando a gente somar este ângulo interno com o seu ângulo externo, a gente tem um ângulo raso, a gente tem 180 graus. E quando a gente somar este ângulo com os outros dois ângulos internos, a gente também tem 180 graus. Então, a soma das medidas de A e C, vou chamar isso aqui de 1, tem que ser igual à medida do ângulo 1, porque quando a gente somar aqui o ângulo de vértice em B, ou aqui o ângulo de vértice em B, aqui dá 180, porque são os 3 ângulos internos, e aqui dá 180, porque o ângulo interno com o externo adjacente forma um ângulo raso. Então, por último, a gente tem o item D. Então, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um losango. Os ângulos internos desse losango são 4. Então, este. Então, a gente consegue dividir o losango em 2 triângulos, de forma que a soma dos ângulos internos deste losango seja igual à soma dos ângulos internos de 2 triângulos. E a mesma coisa pode ser feita com um trapézio, aqui, com um retângulo e com um quadrado. Então, com qualquer quadrilátero. Então, todos esses resultados são consequências do fato de que o triângulo tem a soma das suas medidas internas valendo 180 graus.